Esse agora, Transporte Rodoviário, nosso parceiro patrocinando esse painel importante também. Transpocred, cooperativa de crédito. Como anunciava há pouco, antes do break, participam conosco dessas discussões. Vamos lá, o gerente de regulação do Transporte Rodoviário Multimodal de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, André Souza Ramos. O diretor executivo da Confederação Nacional dos Transportes e presidente nacional do SEST-Senat, Bruno Batista. O presidente da Federação dos Transportes de Cargas de Santa Catarina, do Conselho Regional do SEST-Senat Santa Catarina e da Transpocred, Cooperativa de Crédito, Ari Rabaioli. O vice-presidente de Produção e Logística da MAN American Latina, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Adilson Desoto. Também conosco no próximo painel o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e de Operações Logísticas de Joinville, Paulo Zendron. E a mediação será de Dagnor Roberto Schneider, ele que é presidente da Concórdia Logística, primeiro vice-presidente da Federação dos Transportes, das Transportadoras, de Cargas de Santa Catarina e diretor da Confederação Nacional dos Transportes, a quem convido para que gentilmente fique aqui ao meu lado, pertinho de mim, para que conduza o nosso painel a partir de agora. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde, ótimo, um privilégio poder estar aqui contigo e com esses colegas aí que estão compondo esse painel tão importante, né, representando o transporte rodoviário de cargas nesse momento importante aqui na Logistic virtual e digital. Podemos abrir, Marquinhos, a câmera? Vamos para geral, só para a gente mostrar então os nossos próximos convidados. Aí, por gentileza, já estão todos aqui no telão. Inclusive, aqui do estúdio, o nosso mediador que vai conduzir a partir de agora os nossos trabalhos. Está em casa, fique à vontade, vou dar uma saidinha por aqui, acompanhar de pertinho, ali, dos bastidores, essa discussão tão importante. Obrigado mais uma vez. Bacana, Faraco, obrigado à pela vontade. Oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Hein? Boa tarde, pessoal. Um prazer poder estar aqui com vocês. Para mim, uma grande responsabilidade, um desafio por essa oportunidade que me foi confiada pela equipe da Logistic. Né? Vou tentar fazer o meu melhor, mas o melhor com certeza está com os talentos que compõem esse painel tão importante, onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o transporte rodoviário de cargas, a sua relevância, a sua importância, né? Os fatores que interferem positiva, negativamente sobre o sistema. E eu gostaria de falar sobre o sistema, inicialmente entendendo a relevância do sistema para a atividade econômica brasileira, né? Algum tempo atrás rodou um vídeo que foi promovido pelo SETCESP na época, pelo que me recordo, e foi um vídeo bastante polêmico, né? E esse vídeo, na verdade, ele veio de uma inspiração da Alemanha. Na verdade, não foi uma criação brasileira, inclusive ele foi questionado pelo governo, no sentido sinalizando de que estaria havendo um estímulo, um incentivo por parte da classe transportadora no sentido de estimular a greve e que a greve geraria o desabastecimento na atividade econômica brasileira, né? Para a gente entender a relevância da atividade, a importância da atividade, né? E aonde que eu cito dois pontos, né? O caminhão e o motorista. Acho que são dois temas que fazem com que a atividade econômica seja movimentada e toda a economia, de um modo geral, ela acaba sendo afetada direta ou indiretamente pelo caminhão e pelo profissional chamado motorista, né? Vamos abordar aqui alguns temas que impactam diretamente no nosso dia a dia. Uma delas é a legislação trabalhista no TRC, a questão da legislação do CIOT, né, que juntamente com o MDFE, que está sendo trabalhado pela NTT, buscando um melhor controle, uma melhor gestão, mas que traz as suas consequências também para a nossa atividade operacional. A questão da segurança nas rodovias, né, a questão da infraestrutura e também a renovação de frota, né? Quando a gente fala hoje que nós temos uma frota bastante relevante, nós estamos falando aqui na ordem de 3,5 milhões de veículos ou mais, né? Essa base da CNT, da última pesquisa, acho que 2019, e que ainda a gente tem uma frota bastante envelhecida, né? Então, acho que são esses temas que a gente vai sequenciar e também temos a liberdade, né, os nossos painelistas de abordarem outros temas que eventualmente entenderem oportunos, que possam ser levados à sociedade brasileira, à comunidade de transporte de um modo geral.
E aí, eu gostaria de, feita a introdução, começar por um tema que ele é bastante presente no nosso dia a dia, principalmente pela característica do desenvolvimento da atividade. Na grande maioria das nossas atividades, elas são externas, né? Elas não acontecem num ambiente controlado, elas acontecem longe do controle do empregador ou da empresa de modo geral. Diferentemente da indústria, do comércio, a prestação de serviço através do transporte é uma atividade desenvolvida no campo e por isso traz as suas complexidades. Convidaria de pronto o nosso colega Bruno Batista, da CNT, para que ele possa falar um pouco sobre a questão como impactou a reforma trabalhista no setor, né? Ou seja, como é que o setor se movimenta, como é que o setor se posiciona após a reforma trabalhista, até entendendo que a nossa legislação trabalhista ela vem de uma base de 1943. Então a gente entende que tem muitas coisas a avançar. E eu acho que a reforma trabalhista que se apresentou é o que foi possível, talvez, para aquele momento. Como é que isso impactou na nossa atividade de transporte, na visão da CNT e do SESC-Senat? Bem, muito boa tarde a todos. Eu começo agradecendo aí o convite da Logistic para que a CNT pudesse participar. Em nome do nosso presidente, eu agradeço aí o convite. Entendo que é bastante relevante discutir esses temas, já que eles têm grande impacto sobre a atividade transportadora. Bom, em relação à questão da legislação trabalhista, o senhor falou muito bem. O primeiro ponto que a gente precisa contextualizar é fazer uma análise histórica da legislação, né? A CLT é de 1943, então a gente vivia um outro mundo, né? Naquela época o Brasil estava fazendo a transição de uma economia agrária para uma economia industrial. Então o que se preocupou naquele primeiro momento era se garantir os direitos fundamentais. A gente está falando de férias, de 13º, de regulação da jornada, de definição de um salário mínimo. Só que de lá para cá o mundo mudou e essa legislação ela acabou não se modernizando no mesmo ritmo que a economia e que a própria sociedade. Então a gente partiu daquele início numa transição de agrário para industrial. O próprio pico da atividade industrial já foi superado ao longo do tempo. Hoje os serviços são as atividades preponderantes em termos de composição do PIB brasileiro. E a gente está passando aí do início desse século para cá para uma outra revolução que está jogando tudo para o alto. A gente está falando agora de uma situação em que a internet muda as relações de trabalho, em que a dinâmica da sociedade já não se enquadra mais naqueles parâmetros que foram pensados lá quase 80 anos atrás, e que é um mundo novo. Então, hoje o mundo é globalizado, as cadeias são integradas, a gente está numa sociedade pós-industrial em que a agilidade é o que conta. E aí a relação de trabalho não pode mais ficar engessada naquele parâmetro definido lá na década de 40. Então, essa alteração que houve na legislação a partir de 2017, a nossa avaliação é de que foi um grande avanço. Em primeiro lugar, ela trouxe mais flexibilidade, trouxe mais segurança jurídica, e em decorrência disso a gente percebe que houve até um aumento de contratação, facilitou-se a contratação. Então, talvez o ponto fundamental de ganho dessa legislação tenha sido o aumento do peso da negociação, né? Então, o negociado poder preponderar sobre o legislado. Isso para o setor de transportes gera um impacto tremendo, né? Primeiro porque o nosso setor é muito heterogêneo. Se a gente for analisar o setor de transportes no Brasil, a gente está falando do aquaviário, do ferroviário, do rodoviário, do aéreo, que são setores que têm características absolutamente distintas. Então, é difícil existir uma legislação que consiga abranger todos os casos e que seja, de fato, ótima nessa regulação entre trabalho e as empresas. Então, o que a gente avalia é que essa mudança foi muito positiva e talvez um número que possa traduzir muito bem esse impacto favorável dessa alteração tenha sido a drástica queda no número de reclamações trabalhistas. Então, eu fui checar uma estatística aí do próprio tribunal, de 2017, que foi a data de alteração, até o ano passado, 2019, a gente teve uma queda de 32% das reclamações trabalhistas. E essas reclamações trabalhistas, por conta de incertezas da própria lei vigente até então,
elas eram muito drásticas, muito perigosas para a empresa. Então, dependendo da situação, quebrava a empresa, inviabilizava grande parte da operação. A empresa, por conta de questão trabalhista, ficava pendurada, com sua sobrevivência ameaçada, que é uma situação absolutamente indesejável dentro do mercado concorrencial. Então, alguns pontos que foram revistos e incorporados na legislação foram muito positivos para nós, né? Por exemplo, a questão da não incorporação das diárias ao salário, que isso acabava aumentando o montante aí das reclamações trabalhistas, a definição da flexibilização dos intervalos, a possibilidade de ter um banco de horas negociado, isso para um setor que trabalha com uma jornada definida aí na lei do motorista é muito bom, é muito importante, porque acaba flexibilizando jornadas que às vezes são imprevisíveis. O motorista está na rodovia, às vezes ele não encontra um ponto de parada e ele precisa estender um pouco a sua jornada. Então, essas situações foram muito vantajosas para nós. Eu não posso finalizar sem acabar tocando num ponto que não foi específico dessa última mudança de 2017, mas foi uma decorrência dela, que foi agora a ADC 48, que foi a ação declaratória de constitucionalidade, que reconheceu os contratos de terceirização. Então, isso é muito importante, porque acaba dando um fôlego para as empresas e acaba distensionando um ponto que também era muito crítico e gerador de incertezas jurídicas. Então, sumarizando, né, porque a gente tem que ficar restrito aos 5 minutos aqui, os impactos da legislação, das mudanças da legislação, foram bastante positivas para o setor de transporte. Evidentemente, existem alguns pontos que precisam ainda ser aprimorados no futuro, mas já foi um bom começo e, de uma certa forma, isso acabou tirando uma grande incerteza jurídica sobre a atividade de transporte. Isso faz com que as empresas tenham uma maior previsibilidade, elas podem, a partir de então, planejar melhor as suas atuações, fazer previsões de investimento mais precisas, mais concretas, mais factíveis, e com isso ter uma atuação mais ágil, condizente com essas demandas do século XXI, em que todo mundo quer receber com grande nível de confiabilidade, receber rápido, receber bem e a um custo menor. Então, eu acredito que essa alteração da legislação foi muito positiva para o setor de transportes. Que é a questão do tema do motorista, né? Como o motorista impacta na realidade brasileira, como é que nós estamos posicionados frente a esse tema e o que isso representa em direção ao futuro, considerando até a experiência histórica de países mais desenvolvidos aí. Mas eu vou seguir um pouquinho na linha do trabalhista ainda, perguntando para o nosso presidente, Ari, conforme foi citado há pouco pelo Bruno, a reforma trabalhista ela trouxe uma série de avanços. Porque nós estamos falando de um cenário de 1943, onde que a contextualização daquela realidade era de uma operação, de um cenário laboral basicamente agrícola, né? Onde que ainda existia uma imposição de controle do empregador muito forte em relação ao trabalhador. E a gente percebe hoje que há um equilíbrio muito maior nessa relação, até pelos sindicatos que se estabeleceram, uma forma de representação, a dinâmica toda que envolve esse cenário. Mas eu pergunto, a reforma trabalhista, ela conseguiu atender às expectativas de um modo geral, resolvendo todos esses impasses, as inseguranças, ou nós temos temas ainda que acabam conflitando, que acabam tirando o sono, que preocupam os transportadores e os empresários de um modo geral? Boa tarde, Agnor. Boa tarde, Bruno Batista. Boa tarde ao André Souza Ramos, ao Dilson Desoto e meu amigo Paulo Zendrão. Realmente, o Bruno Batista conseguiu nos posicionar sobre a reforma, que para mim foi mais uma atualização do que uma reforma que atendesse realmente a nossa necessidade, né? Nós, inclusive, levamos a seção de cargas para a CNT recentemente, uma demanda que seria a prescrição e a decadência na legislação trabalhista. Nós
Entendemos que tudo não foi possível, né, naquela atualização de 2017, mas esse é um assunto, a decadência e a prescrição, que realmente traz muitos prejuízos para o nosso segmento de transporte, porque, diferente da indústria, como você mesmo citou, Dagnor, a indústria tem um equipamento fixo, ela consegue controlar a jornada dos seus colaboradores, dos seus profissionais, porque a função ela é fixa, né? O nosso equipamento é móvel, que é o caminhão, e por incrível que pareça, nós não temos pontos de parada, né? A 12619, que antecedeu a 13103, previa, um artigo da 12619, a construção de pontos de parada para motoristas, né, onde havia concessões, seria de responsabilidade das concessionárias, e onde não havia de responsabilidade do DENIT. E a presidente Dilma, na época, vetou esse artigo. E nós hoje, então, temos que cumprir uma legislação trabalhista que ela é igual para todos, né? E muito difícil de você cumprir com essa legislação, controle de jornada, porque motorista, muitas vezes, o ponto de parada, inclusive, homologados para a NTT, são postos de combustíveis, que às vezes, para que o motorista possa parar e fazer o descanso interjornada e o descanso até semanal, enfim, é necessário que a empresa seja cliente do posto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o empregado que trabalha 5 anos descontente, depois ele sai da empresa, ele tem 2 anos de prazo para pensar se vai entrar com uma reclamatória trabalhista. Nós não queremos, na verdade, tirar nenhum direito do trabalhador. Nós entendemos que se uma empresa não estiver pagando os direitos, ele tem a possibilidade de entrar com uma ação trabalhista mesmo trabalhando, ou realmente não continuar naquela atividade ou naquele emprego, não tendo o direito dele garantido, né? Recebendo aquilo que a legislação garante a ele. Então, nós levamos à sessão de cargos da CNT uma proposta de reduzir para 90 dias o prazo que ele tem para entrar com uma reclamatória trabalhista, e ele pode reclamar os 2 últimos anos. Entendemos que 2 anos é o suficiente, né, para ele realmente trocar de emprego num lugar em que ele não está sendo devidamente reconhecido e recebendo os seus direitos. Por que eu falo isso? Porque nós temos aí, nesses 5 anos retroativos, né, numa ação trabalhista, uma dificuldade imensa de fazer provas, testemunhas, né, pessoas que já não estão mais na empresa, e de juntar documentos. E o grande problema disso também, dessa insegurança jurídica, é que as condenações retroativas a 5 anos, elas condenam a uma taxa hoje de 12% ao ano, mais TR ou INPC. Se nós considerarmos aí que a Selic está em 2% ao ano, que a reserva que as empresas têm estão aplicados no mercado financeiro a 2% ao ano, o CDI muito próximo disso, nós temos aí 12% ao ano de condenações, de rentabilizar esses valores de condenações, realmente um custo totalmente desproporcional. Isso tem trazido até de alguns advogados mal intencionados de comprar ações trabalhistas, porque passa a ser uma operação que tem uma rentabilidade 10 vezes o que paga o mercado financeiro. Então, nós realmente precisamos atualizar a prescrição e a decadência. Nós já ouvimos falar que o Código Civil permite no mínimo 1 ano, né, de tempo que ele tem para fazer essa reclamação, mas entendemos que nós podemos também pensar em mudar o Código Civil. Então, acredito que nós, através da FETRANSESC, levamos esse assunto para o COFEM,
também para o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, e nós, então, emitimos um ofício ao Fórum Parlamentar Catarinense para que ele realmente interceda e que encontre uma saída através de uma PEC, talvez, e se encontre a solução para esses problemas que nós consideramos muito graves para o nosso setor. E realmente essa situação ela acaba gerando uma insegurança e muitas vezes implica em condenações milionárias, né? Continuam em decorrência, Batista, em decorrência desse prazo de 5 anos, né? Realmente acaba impactando de uma forma extremamente relevante e muitas empresas acabam enfrentando sérias dificuldades para poder suportar esse ônus, né? E normalmente com mecanismos muito agressivos, né? Através do bloqueio eletrônico de valores, muitas vezes está programando uma folha de pagamento, recebe um bloqueio, enfim, tem uma série de situações que acabam envolvendo esse tema e que precisa realmente de um amadurecimento, uma discussão e a gente entender o que é racional diante do cenário e da atividade que desenvolvemos. Gostaria de falar agora um pouquinho com o Paulo sobre a questão de um tema também importante. Eu acho que as ações do governo vêm justamente buscando organizar muitas atividades, ter mais informações estruturadas, focado na desburocratização, na simplificação, mas em alguns momentos a gente tem a impressão de que as coisas estão caminhando em sentido oposto, né? Gostaria que o Paulo falasse um pouquinho sobre a questão do CIOT, né? Do CIOT para todos. Como é que você vê, em que pese que ele está, nesse momento, ele está suspenso, ele está travado, ele teve 2 períodos aí em que ele foi suspenso em função de questionamentos sobre aplicabilidade, sobre como isso impactaria no dia a dia das empresas. Como é que você vê isso, Paulo, impactando na realidade das transportadoras brasileiras? Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade aí representando o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Joinville participar desse evento. Nós sempre fomos apoiadores da logística aqui na região, porque a base dela era aqui, e continuamos sendo de forma digital nesse painel. Agradecemos e parabenizamos aí a organização pela continuidade desse evento, né? Nós começamos a falar sobre regulamentação, né? A questão trabalhista, a regulamentação trabalhista é uma das questões que realmente impacta de forma muito grande. A questão, e o CIOT vai por esse caminho da regulamentação. Nos últimos anos, não só as questões trabalhistas, mas em diversas esferas, as necessidades de regulamentação criaram uma fragilidade para o setor de transporte e uma responsabilidade para o setor de transporte muito grande. Falando especificamente do CIOT, que foi a questão, ele veio com uma busca de integrar e organizar as questões de pagamento. No advento da tabela de frete foi colocado, já existia o CIOT, foi colocado o CIOT para todos, e como foi bem colocado, ele foi justamente porque em função de uma própria reação do setor ante a dificuldade de operacionalizar a implantação. Por quê? Basicamente, ele prevê, o CIOT para todos, né? Você fazer a base dele, fazer um CIOT para cada conhecimento de frete transportado. Isso, na prática, principalmente para o segmento de cargas fracionadas, é praticamente impossível de operacionalizar, né? Porque, um caminhão carregado, uma carga completa, pode conter centenas de documentos. E qual o objetivo se existem outros documentos, como o manifesto eletrônico de carga, que já foi colocado, que pode organizar esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente vê que é importante, né? Além do mais, do custo operacional, a gente vai falar para implantar isso aí, porque as empresas, que são as instituições de pagamento eletrônico de frete que controlam o CIOT, naturalmente, com o aumento de um volume, vão estar aumentando seus custos para as empresas. Tudo é pago, né?
Então, isso já aumenta. A estrutura das empresas para operacionalizar também vai aumentar. E, com isso, os custos vão aumentar. E o grande problema sempre é do transportador. Vai repassar isso como? Os nossos clientes não estão acostumados a entender sequer essa situação. Os grandes embarcadores não têm. Se bem que o CIOT foi feito também para tentar puxar os grandes embarcadores para perto, principalmente no caso das cargas completas. Mas o CIOT normal, como estava, já atendia esse tipo de situação. E a gente acredita que o caminho que a gente está trilhando, até mesmo um debate como esse, que tem diversas entidades aqui, o André Ramos, né, que é da própria NTT, maior especialista do que a gente nesse assunto, vai poder nos ajudar nesse debate também, né? Mas a gente vê que essa união, essa comunicação prévia de todas as unidades é fundamental para a gente definir novas legislações, para que elas não aconteçam como esse CIOT, que sejam colocados e depois voltados, não aconteça como uma tabela de frete, que sejam colocados, polemizados e depois não atendendo todos os segmentos de forma direta. Uma ampla discussão é importante de forma antecipada entre todos os organismos, para a gente conseguir trabalhar de forma eficiente. O peso do transporte é muito grande para a gente estar criando polêmicas, né? Então, é importante a comunicação. É nesse sentido que que as instituições, federações, sindicatos, as agências reguladoras, as confederações estão abertas, e eu acho que está aumentando bastante essa comunicação e temos que incentivar ainda mais. Ok, Danilo? Legal, Paulo. Importante ter o questionamento, a ponderação. Mas nós temos um especialista participando com a gente, né? O André Souza Ramos, né? Da NTT, que tem a condição, talvez, de trazer algo que nos complemente, que possa contribuir, de repente, como que a NTT está avaliando esse tema, o que ela pretende, o que ela pensa, como é que ela pode atingir o seu objetivo com a proposta do CIOT, sem trazer tantos entraves que você acabou comentando para a classe transportadora. André, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço a Logistic pelo convite. Saúdo a presença de todos nesse debate, ao Wander, ao Ari, ao Adilson, ao Paulo, ao Dagnor, todos que participam aqui do debate, né? Como foi colocado pelo Paulo, né, o CIOT surgiu lá atrás como apenas um código identificador de uma operação direcionada a autônomos e os equiparados aos autônomos, né? Ele surgiu no âmbito de uma contestação dos transportadores relacionada à carta frete, né? Então, lá em 2007, 2008, com a introdução do artigo 5º-A na Lei 11.442, estabeleceu-se que o transportador autônomo de carga ele só poderia receber o valor do frete em conta corrente ou conta poupança. Ele não poderia mais receber até em dinheiro ou através do instrumento que era utilizado, muito utilizado e continua sendo utilizado, na verdade, apesar de ser proibido pela resolução da agência, da carta frete, né? Então, a agência criou um mecanismo para identificar a operação e, de certa forma, controlar isso, né? E aí seria esse código identificador da operação de transporte, o famoso CIOT, né? Ainda antes de surgir essa possibilidade com a lei de 2018, com a questão da tabela de frete, em vários momentos a agência foi instada a ampliar o CIOT para além dos autônomos, né? Seria para todas as empresas, e em todas as vezes a agência considerou que isso não poderia ser feito, porque não tinha uma base legal para ser feito, e também a visão técnica da agência e a visão dos técnicos é de que a gente teria que ter uma intervenção mínima nesse setor, né? E, como bem citado lá no começo, o setor é muito heterogêneo.
e torna a tarefa da agência muito difícil, por exemplo, na questão da tabela de frete, né? Na conhecida tabela de frete, né? Então, o que nós temos? Em 2018, contra a opinião técnica da agência, foi editada a medida provisória, estabelecendo lá a medida provisória que estabeleceu uma política de pisos mínimos para o transportador. E antes da conversão dela em lei, a agência se manifestou contra a sanção por diversos motivos, além da questão além da questão do tabelamento, tinha a questão de você criar um documento que, lá no artigo 7º da resolução, fala o seguinte, da lei 13.703, né? Toda operação de transporte deve ser acompanhada por um documento referente ao contrato de frete. Nesse documento deve constar informações do contratado, subcontratado, origem, destino, forma de pagamento e o valor do frete pago, né? E esse documento teria que ser regulamentado pela NTT e ele teria que ser utilizado em todas as operações de transporte. Então, a agência ficou no seguinte ponto, né? O que eu tenho para poder regulamentar? Eu não posso deixar de regulamentar. O que nós tínhamos à época era um sistema que nós já conhecíamos, que era o CIOT. Né? Em razão já da pandemia, a gente colocou isso na resolução 5862, a ampliação do CIOT para todos. E, em razão da pandemia, isso foi suspenso. E a fase que nós nos encontramos hoje é a seguinte: o documento ele é presente na resolução, mas a sua aplicação está suspensa. Nesse sentido, a agência tentando onerar menos o transportador, os contratantes ou todos os participantes do mercado, ela tem feito uma parceria que tem tido muito sucesso com as secretarias de Fazenda e com o INCAT, né? Então, o projeto do MDFE integrado, ele já surtiu alguns frutos, né? A gente conseguiu colocar alguns campos que são previstos no CIOT, e a gente conseguiu colocar esses campos direto no MDFE, para tentar simplificar essa operação. Não há uma decisão ainda da agência em relação à volta do CIOT ampliado, né, para além dos autônomos, mas há estudo da gente também manter esse CIOT estando, na verdade, registrado no manifesto eletrônico, que é o que nós entendemos, é o que vai onerar menos o transportador. O MDFE, ele poderia substituir o CIOT, ou ele se fundiria de alguma forma? Nós aproveitaríamos o MDFE para gerar o atendimento que preconiza a legislação nesse aspecto? O MDFE, pela ideia da agência, seria de você... Isso é uma negociação, né? A gente está negociando isso com a Secretaria de Estado de Fazenda, com o INCAT, e a gente precisa modificar a resolução, e a gente precisa também colocar isso em audiência pública, mas a intenção da agência é da gente realmente ampliar o uso ao invés de você utilizar o CIOT, é colocar isso no manifesto do manifesto eletrônico de documentos fiscais, né? Rapidamente sobre a questão da tabela do frete mínimo. Se você puder responder, eu te agradeço. Qual é a visão hoje da NTT em relação ao tema? Em que pese ele está sendo judicializado, questionado a questão da constitucionalidade da lei, né, que introduziu o frete mínimo, mas o que a gente percebe no mercado, o mercado está muito confuso, muito inseguro também, pratica frete mínimo, não pratica frete mínimo, é o mercado que regula, como é que a gente fica, enfim... Como é que mais uma situação, como o Ari comentou há pouco, nós tínhamos lá a 11.442 na relação do autônomo com a empresa, né? Então, era também uma situação de insegurança que foi resolvido, a princípio, através da DC 48, através de uma ação promovida pela CNT. E essa situação hoje da tabela de frete mínimo, ela gera uma série de inseguranças dentro da atividade. Qual é a visão da NTT em relação ao tema?
A visão da NTT, assim, em que pese ter manifestações jurídicas da NTT, porque a Procuradoria-Geral da agência, ela tem que defender o ato da agência, né, por uma questão legal, né? Então, ela faz a defesa do ato em si, né? Então, lá nas ações diretas de constitucionalidade, na 5956, na 5959, a manifestação da agência é no sentido de que é constitucional. Mas a opinião técnica de quem trabalha lá no setor de cargas, eu e posso dizer com certeza 90% dos colegas, dos técnicos, né? Opinião antes isso desde 2015, que a agência era instada a, de certa forma, tabelar o frete, né? Estabelecer coeficientes mínimos, estabelecer parâmetros mínimos, né? Existem pelo menos 5 notas técnicas da agência dizendo o contrário, dizendo que a lei é inconstitucional. Teve audiências públicas na agência lá no 2015, 2016 ainda, dizendo que o posicionamento técnico dizendo que nós éramos contrários a uma proposta de tabelamento, justamente por essas questões de mercado. E na manifestação anterior à sanção, né, entre a conversão da medida provisória em lei, a agência se manifestou formalmente ao Ministério dos Transportes, na época, contrário à sanção, né, contrário à sanção, e essa é a posição ainda da agência, né. Apesar disso, nós não podemos também escapar da nossa missão de cumprir o que está na lei, né? Então, a gente faz a regulamento nesse sentido. Ok, agradeço, André. Eu estou vendo que o Adilson tá muito sossegado aí, né? E nós estamos também aguardando a participação dele. Adilson, prazer tê-lo aqui conosco, né? O Brasil tem uma frota hoje, depende da fonte, depende do período da pesquisa, de mais de 3,5 milhões de veículos pesados, né? Nós estamos falando aqui de uma idade média, depende da característica do caminhão, se é um caminhão toco, truque ou cavalo mecânico, então diverge um pouco, mas estamos falando de uma idade média de 15 a 20 anos, que é uma idade bastante adiantada. Sabemos também que tem muitos caminhões com idade acima de 30, 40, até 50 anos que ainda estão operacionais, né? Aí eu pergunto, como as montadoras, e especialmente a MAN, enxergam esse tema, no que tange especialmente sobre a questão de segurança, meio ambiente e produtividade? A bola está contigo. Em primeiro lugar, queria aí agradecer a Logistic por estar participando aqui do evento, pelo convite para participar do evento, e parabenizá-los pelo evento, né? Quer dizer, vocês já falaram exaustivamente da importância da logística no mundo atual, né? E a logística só vai ficar mais importante, não vai diminuir de importância, porque as cadeias vão ser cada vez mais globais e nós vamos precisar cada vez mais de logística. E não se faz logística sem o transporte rodoviário, porque o transporte rodoviário é o único que tem a capilaridade para atingir o usuário final, né? Então, primeiro, parabenizar pelo evento, cumprimentar meus colegas de painel aí, o André, o Bruno, o Ari, o Paulo e você da Ignor, né? Realmente é um prazer estar dividindo esse painel aqui com vocês e aprendendo um pouco com vocês aí sobre o setor, né? O tema da renovação de frota, ele é um tema bastante importante para a gente, né? Ele é bastante importante porque ele ataca algumas coisas que estão na raiz da ineficiência do transporte rodoviário, que são a produtividade e os custos, né? Realmente a gente entende, tem diversas formas de se medir aí, diversas fontes de medição, né? Mas hoje nós calculamos que a idade média da frota brasileira está em torno de 17,8 anos, né? Uma frota bastante envelhecida, e quem anda pelas estradas vai encontrar os caminhões de 50 anos aí em uso, transportando carga de um lugar para o outro, né? Se a gente for olhar um pouquinho as estatísticas de acidentes, a gente vai ver também que muitas vezes os caminhões mais antigos estão envolvidos no maior número de acidentes pela precariedade e pela dificuldade de manutenção, que leva, às vezes, o usuário, o autônomo, a empresa, mas na maior parte das vezes o autônomo,
a ter soluções, às vezes improvisadas, para suprir a deficiência de peças que acaba acontecendo ao longo do tempo. Então, esse é um tema bastante importante, porque afeta a vida de todos nós, né? Porque todos nós estamos sujeitos a um acidente rodoviário que pode ser causado por um veículo que não tem a manutenção ideal, né? E aqui a gente tem uma política de taxação regressiva, né? Quer dizer, o veículo, quanto mais antigo, ele deixa de pagar alguns impostos, o que, teoricamente, se transforma numa vantagem para o usuário, né? Em outros países, a situação é inversa, né? Tem um ciclo ao inverso. Isso é uma situação de barriga, né? Você chega num ponto mínimo e depois você passa a subir os impostos exatamente pelo risco que o veículo coloca, e também existe a situação da inspeção veicular. Então, o ponto de segurança, sem dúvida, ele é primordial. A preocupação com o tema ambiental, ela é presente. Quando a gente pega um caminhão Euro 0, ele está poluindo hoje de 50 a 80 vezes mais que um caminhão novo ou que um caminhão com legislação que vai entrar aí no futuro. Então, existe uma defasagem muito grande em termos ambientais, né? Quando a gente faz uma passagem de uma legislação para o próximo nível, que nós vamos passar, legislação prevê agora em 2023, nós estamos reduzindo o nível de emissões em 30% a 40%. E quando a gente fala de um Euro 0 para um Euro 5, nós estamos falando em 80 vezes, né? Então, é um gap muito grande isso daí, né? Então, o lado ambiental, ele também tem que ser considerado, e um programa de renovação de frota colaboraria muito com isso, né? E além, como você mesmo citou, da produtividade, né? O índice de parada de uma unidade mais velha é muito maior do que uma unidade nova, né? E isso esse gap está ficando cada vez maior. Por quê? Porque as unidades mais novas permitem um nível de eletrônica embarcada maior e permitem que os caminhões tenham um ciclo de conectividade maior, que vai fazer com que o frotista, com que o usuário final, tenha um nível de produtividade ainda maior por ter um acesso muito grande às informações, né, do próprio veículo, né? A eletrônica embarcada permite a atualização de softwares pelo ar, né? Ele entrou na oficina, ele atualiza software, você não precisa ninguém lá fazendo nenhuma atualização, né? Então, as unidades mais novas têm uma série de vantagens em termos de produtividade, além dos aspectos de segurança e os aspectos ambientais, né? Então, a gente entende que realmente ele é um tema relevante, que deveria entrar na agenda e que teria vantagens para a sociedade como um todo, né? A gente entende que é um projeto que ele passa pelo governo federal, e existem algumas propostas já encaminhadas pela Anfávia que abordam o tema e que o tornaria um projeto de renovação de fábrica factível e de frota factível e viável. Adilson, tem uma situação, quando você fala em tecnologia, a performance, a classe empresarial, de um modo geral, já tem essa percepção clara, né? Você manter um veículo mais velho, ele não é racional para um empresário, né? Estamos falando de um caminhão com mais de 10 anos, começa a não fazer sentido para as empresas que estão organizadas, estruturadas e têm um planejamento estratégico em direção ao futuro. O que acontece hoje? Tem motoristas hoje de transportadoras que vão para o mercado, compram um caminhão velho de 20, 30, 40 anos e vai trabalhar de autônomo, né? Então, assim, como é que a gente quebra essa barreira, né? Como é que a gente sai desse status quo, que ele é um status que realmente ele preocupa sobremaneira, principalmente sob a ótica de segurança e meio ambiente? Que aí eu quero fazer a provocação, nós estamos falando em Euro 6 em 2023. Legal?
Bacana, eu acho que faz sentido. Mas, de um outro lado, nós estamos permitindo que caminhões com 50 anos continuem poluindo daquele jeito, né? Poxa, há um contrassenso. E eu, particularmente, tenho uma visão, eu já compartilhei isso várias vezes com o meu presidente, no sentido de que, se não houver uma restrição legal em relação a trânsito de caminhão acima de 50, 40 anos, a partir de um determinado momento, nós não vamos evoluir. Nós não vamos conseguir avançar. Porque se nós conseguirmos continuarmos na permissividade, tolerando e aceitando de que a continuidade operacional de um caminhão desses fica a critério de quem o opera, né, do autônomo, não estou dizendo que o autônomo ele tem que ficar desempregado, não, de forma alguma. Ele tem que continuar tendo uma renda igual ou melhor que ele tem com o seu caminhão operacional. A gente tem que ver como é que a gente trabalha com isso. Mas a gente precisa criar, na minha visão, restritivos legais para que esses caminhões realmente caminhem para uma limitação de trânsito em rodovias. De repente, reduzindo a questão de rodovias federais, estaduais, limitando a rodovias municipais, talvez, né? E essa questão da segurança, principalmente, né? Então, como é que você vê esse aspecto aí, que nós estamos há muito tempo falando sobre o tema e de ação prática concreta, pouco se faz nesse sentido? Então, existem algumas soluções para isso, né, Dagnolo? Existe a solução da inspeção veicular que, por exemplo, se você tem problema de freio, você tem que atualizar o freio do caminhão. E isso começa a encarecer muito a manutenção do caminhão antigo, né? Então, a partir de um determinado momento, a partir de um determinado ponto, com 15 anos de uso, ele tem que comprovar que ele consegue frear, que ele consegue atingir um nível mínimo de emissões, que ele consegue isso, consegue aquilo. Então, isso já criaria uma situação que iria provocar, no lado de quem é o proprietário, uma análise se economicamente vale a pena, né? Existe uma outra possibilidade adotada por alguns países, que é realmente a taxa. A taxa é uma taxa em barriga. Ela vai descendo, até um determinado ponto ela desce, até 10 anos. A partir de 10 anos ela sobe novamente. Você vai começar a pagar IPVA desse veículo. Porque você está recompensando o dano que esse veículo está causando para o meio ambiente e para a sociedade, numa forma de impostos. Então, economicamente, começa a se questionar, né? O proprietário começa a se questionar. E existe um modelo de renovação de frota que ele não é tão, vamos dizer assim, intervencionista por esse lado, né? A gente sabe que o governo tem muita dificuldade em colocar algumas medidas que causem desconforto para qualquer parte da população. Então, a proposta seria uma situação onde se remuneraria a retirada de operação de veículos mais antigos, por um valor acima do valor da sucata. Então, se eu tenho um veículo mais antigo, eu receberia alguma coisa e eu seria remunerado por retirá-lo, por dar baixa naquele veículo, por cancelar o registro daquele veículo, né? E isso é um crédito que só seria possível ser utilizado na compra de outros veículos, né? Então, tem alguns modelos de renovação de frota aí, e eu acho que em algum momento as partes têm que sentar e chegar numa solução que atenda a todo mundo, né? Atenda o proprietário desses veículos mais antigos, atenda a sociedade como um todo, que precisa de mais segurança nas estradas, que precisa de uma qualidade do ar melhor, atenda a logística como um todo, que precisa de mais produtividade, precisa de mais confiabilidade nas entregas, né? E também atenda os aspectos voltados para o próprio governo, para a indústria e para os transportadores, né? Eu acho que em algum momento, realmente, já houveram algumas tentativas, capitaneadas aí não só pela Anfávia, mas eu entendo também pela CNT, e eu acho que isso é o caminho para a gente aí. Deixa eu começar uma outra provocação, e eu começaria com o meu presidente Ari, para nós falar sobre a questão dos nossos motoristas. Depois a gente passaria para o Bruno também fazer um comentário
né? Acho que o Ari e o Bruno, podendo enfocar rapidamente sobre o tema, a questão da falta de motoristas, o risco. Nós tivemos essa semana repercussão de algumas reportagens sinalizando de que falta motorista, tem caminhões parados por falta de motorista, né? E uma outra curiosidade que a gente percebe, nos últimos anos, nós tivemos um decréscimo de habilitações na categoria C, D e E, né? Então, ou seja, menos pessoas estão se habilitando a ser motorista de caminhão. E, de novo, quando a gente fala sem caminhão o Brasil para, eu digo sem caminhão e sem motorista o Brasil para. E para literalmente. E aí eu provoco. A gente não quer enxergar. Nós corremos um risco de ter algum tipo de colapso no abastecimento em decorrência da falta de mão de obra para poder fazer a movimentação desses ativos. Presidente Ari, e na sequência o Bruno fica à vontade também. Até pode fazer um embate entre os dois, por favor. Dagnor, eu não tenho dúvidas que teremos sim um colapso, porque há muito tempo nós estamos alertando, inclusive, não só os empresários, né, que isso vem acontecendo, os motoristas não conseguem mais formar os filhos motoristas e nós sabemos aí, eu sou presidente do Conselho Regional do SESC-Senat de Santa Catarina, né, e o quanto é difícil e quanto falta de cultura dos empresários, da necessidade de realmente colocar os motoristas para qualificar. Nós temos aí em Santa Catarina 12 unidades, 7 das 12 tem simulador de direção, é um trabalho para termos alunos. Eu já fui presidente do Cetracage, onde o Paulo é presidente hoje, nós tínhamos uma escola de qualificação com semi-reboque doado, com cavalo cedido, com instrutor, fazendo um percurso de 50 quilômetros de treinamento. Nós cobrávamos uma cota ou várias cotas, né, por empresa, para qualificar o motorista por cota. Muitas empresas pagaram a cota e não enviaram alunos para qualificar. O próprio SESC-Senat Santa Catarina tem hoje 2 semi-reboque, 2 cavalos que estão sem uso por falta de alunos. E na 2 semanas atrás, o Cetracage, inclusive, provocou uma discussão com o SESC-Senat, nosso supervisor estadual e a diretora, e eu participei também, de iniciarmos um movimento aqui em Joinville agora para ver se consegue mudar a cultura do empresário, porque o empresário sempre alega que não tem disponibilidade, não pode parar o caminhão, nós também concordamos com isso, né? Nós temos empresas com mais de 100 veículos parados já, por falta de motorista, e inclusive tem uma startup aqui em Santa Catarina, que é a PX, né, que está começando a disponibilizar motoristas PJ, MEIs, que são aqueles motoristas que deixaram a profissão porque eles não queriam uma rota fixa, porque eles não queriam ficar sempre longe da família, né? Então eles querem ter a oportunidade de escolher a viagem. Então é um movimento que está se iniciando. Esse motorista, nós já testamos aqui na empresa, inclusive, ele recebe as regras da viagem, né? Da velocidade, da média que ele tem que fazer um caminhão, da limpeza da cabine e tal, e na volta ele recebe uma nota, como o Uber recebe, né? Então, eu acredito que são movimentos que são realmente bem-vindos, mas, principalmente, já numa reunião da CNT, eu sugeri uma campanha de mudança de categoria, de habilitações também. No passado, nós já tivemos de novas carteiras e de mudança, e eu defendo que nós temos que fazer uma campanha de mudança, né? Porque tem aquele profissional que gostaria de fazer a mudança, às vezes ele não tem recurso, talvez isso seria uma forma, mas vai muito da mudança de cultura do empresário. Realmente, nós vamos ter colapso, sim, eu não tenho dúvida disso, principalmente porque nós tivemos aí essas experiências. Santa Catarina, você sabe, o Dagnor criou uma escola de formação em Concórdia, que tem uma unidade em Osasco, São Paulo, que tem dificuldade de ter
formação de turmas também. Então, nós queremos sim ter um motorista, mas nós não contribuímos para que essas escolas, a nossa que nós tínhamos era uma escola realmente muito qualificada, e nós não tivemos público e nós tivemos que encerrar as atividades. Então, essa seria a minha participação. Acredito que o Bruno também deve ter alguma contribuição nesse sentido, e não sei se ele pensa da mesma forma. Obrigado, presidente Ari. Bruno, o que você me fala, SESC Senat, o que a gente pode contribuir, como é que a gente pode mudar essa mentalidade, como é que a gente começa a estimular as pessoas, estimular o jovem a uma carreira de ser um motorista profissional? Bom, o presidente Ari colocou muito claramente a situação, né? De fato, quando a gente percebe que a gente está no ano de crise, né? Esse ano foi um ano atípico, totalmente atípico, né? A gente começou o ano com um otimismo muito grande, né, em termos de contratação, de retomada da economia. Isso sempre gera um impacto muito forte sobre a atividade do transporte rodoviário de cargas. E aí, em março, a gente sofreu essa paralisação muito repentina, que acabou atingindo aí um volume grande de empresas do TRC. O que a gente percebe é que, a partir daí, o transporte rodoviário não parou, né, e foi importante que ele não tivesse parado, porque foi ele que garantiu o suprimento de mercadorias nos supermercados durante a pandemia, o abastecimento das farmácias, chegar os insumos nos hospitais. Então, essa continuidade foi bastante grande. Mas é fato que houve aí, o setor, como os demais setores da economia, também sentiu o golpe. A gente tem um painel que está no site da CNT, inclusive aproveito para fazer a divulgação dele, que é um painel de emprego. Nesse painel a gente consegue filtrar, ele é aberto, livre na internet para qualquer usuário. Lá é possível entrar e fazer o filtro por segmento de transporte, por unidade da federação e por categoria. Tá? Então, o que a gente percebe do saldo, por exemplo, de motoristas nesse ano? Então, num ano atípico, cheio de dificuldades, a gente teve até setembro um saldo positivo da contratação de 15 mil motoristas. Então, isso mostra que, de fato, o setor está retomando a sua atividade e que está contratando. E aí, quando a gente vê uma fala como essa do presidente, que está faltando gente, a conclusão mais direta, lógica disso, é que a atratividade da profissão está baixa. Por outro lado, é uma profissão, no curto prazo, insubstituível. Quando a gente começa a ver notícias que na Europa, nos Estados Unidos, já se começa a fazer teste com um veículo autônomo, sem motorista, pode ser que essa realidade vá chegar, mas ela não está no futuro próximo. Então, a gente ainda vai ter, principalmente no Brasil, que a gente tem deficiências graves aí de infraestrutura, que acabam impedindo aí a viabilização de um veículo sem motorista. O motorista vai ser um profissional altamente requisitado. E aí entra a questão da capacitação e da atratividade. Então, falando um pouco pelo SESC Senat, o SESC Senat tem buscado diversificar as temáticas de curso para recapacitar motoristas, porque esse é um outro ponto aí que o Adilson tocou. Os caminhões estão cada vez mais tecnológicos, né? Então, o motorista hoje, ele não entra, ele não senta, põe o cinto e vai entregar mercadoria. Não, ele tem que entender um pouco da parte de eletrônica, ele tem que cuidar do rastreamento, ele tem que fazer toda a conectividade, ele tem que confirmar a entrega. Então, a atividade está se tornando mais tecnológica. Então, eu penso que talvez esse viés de maior tecnologia possa ser um grande fator de atratividade de um público mais jovem, que hoje todo mundo está com seu celular, todo mundo está conectado à internet, todo mundo mexe com o aplicativo. Então, é vender um pouco essa ideia de que o motorista hoje, ele não é só um trocador de marcha, ele é um profissional que trabalha com um nível de tecnologia bastante elevado. E essa problemática ela vai ser superada à medida em que a gente consiga, de fato, passar para o público que o caminhoneiro é insubstituível, que é uma atividade que a gente tem estudos disso na CNT, quando a gente analisa o perfil do motorista, ele é um profissional que ganha razoavelmente acima da média do trabalhador brasileiro. Então, é uma atividade que remunera bem, e o que a gente precisa é trabalhar em alguns pontos que ainda não são muito bem vistos, como a questão de segurança, mas aí é uma outra abordagem que tem que ser feita. Mas é um risco que existe. Imagino que ele possa ser trabalhado, possa ser contornado, porque, volto a falar, essa é uma profissão que não vai deixar
de ter sua importância no curto prazo. E sem ela, de fato, o Brasil não anda. Se você me permitir uma parte aqui, Claro. o Dagnor. Então, primeiro, né, o veículo conectado e o veículo autônomo vão ser uma realidade no futuro, mas realmente não são uma realidade no presente, né? Mas eles vão ser uma realidade no futuro. E hoje, um caminhão, quem dirige um caminhão de 2, 3 anos para cá, é uma coisa completamente diferente do que era um caminhão de 20 anos, né? A sensação de dirigir um caminhão é uma coisa completamente diferente. Então, eu realmente acho que isso precisa ser um pouco mostrado para os mais novos aí, né? Para entender o que é um caminhão hoje, né? Eu acho que isso pode ajudar a aumentar a atratividade da profissão. A gente fabrica caminhão, nota claramente, eu tenho 25 anos aqui de Volkswagen, né? Quando eu testava caminhão há 25 anos atrás, e agora você nota um salto de conforto, de segurança, de todos os aspectos, né? E eu acho que isso pode contribuir realmente com a atratividade dos mais jovens. Entendo que a gente tem que criar um mecanismo para levar essa informação de que hoje nós estamos falando de nós não falamos mais de motorista de caminhão, nós falamos de um gestor de uma unidade móvel. É um negócio. O cara opera um negócio em rodovia, né? Altamente tecnológico. Se você embarcar num caminhão hoje, né, você vai ver que o caminhão é muito mais confortável do que uma grande parte dos automóveis, né? E com uma tecnologia embarcada de última geração. Então, assim, nós estamos falando de algo que encanta. Mas como é que a gente leva isso? A gente precisa levar isso para o moleque lá na escola. Mas peraí, será que é isso mesmo? Então, eu acho que fica aí uma provocação, SESC, Senat e outras entidades aí, FABET e outras tantas, para a gente oportunizar essa possibilidade ao jovem, para que ele comece a ter um encantamento por ser um gestor de uma unidade operacional móvel, que é o caminhão. Então, fica aí um desafio, uma provocação também. Eu vou concentrar 2 perguntas numa só, até porque nós estamos avançando bastante, e eu vou jogar ela para quem quiser falar sobre o tema, né? E depois entra nas considerações finais. Eu vou falar de infraestrutura, ou da ausência da infraestrutura rodoviária, que realmente, na minha visão, o Brasil carece muito. Para quem anda em rodovia brasileira, sai fora do eixo São Paulo, né? São Paulo parece uma exceção, em função das concessões, mas quem anda pelas rodovias pelo Brasil afora percebe a questão de insegurança, precariedade do pavimento, carência de pistas adicionais, falta de duplicação, enfim, nós temos uma carência enorme. E quais as consequências disso para a nossa atividade, né? E também na questão da segurança, né? Então fica aí o tema aberto, quem gostaria de falar sobre ele, por favor? Começamos aonde? Eu posso Bruno? iniciar aqui, já que a CNT tem bastante expertise nisso. A Confederação tem talvez a maior pesquisa, a mais antiga e mais ampla pesquisa de avaliação rodoviária no Brasil, que é a pesquisa CNT de rodovias. Ela é realizada desde 1995, então a gente já tem mais de 20 edições em que nós fazemos anualmente a avaliação rodoviária em termos de qualidade. O que a gente percebe é que, em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar que as rodovias brasileiras são muito antigas, né? Grande parte do que existe e que está disponível hoje, aberto ao público, aos transportadores, são rodovias muito antigas, foram construídas lá na década de 70, no final da década de 60. Então, a gente está falando de rodovias que têm 50, 60 anos de uso. Pois bem, essas rodovias, ao longo desse tempo, poucas delas foram modernizadas. Então, a gente tem uma extensão de rodovias no Brasil, a princípio, bastante grande. A gente tem 1.700.000 quilômetros de rodovia, mas desse total, só 213.000, que dá 12% apenas, são pavimentados. Então, a gente já tem uma extensão pavimentada bastante tímida. E a última avaliação que nós fizemos no ano passado, em termos de qualidade de rodovia, 59% da extensão avaliada, que foram 108.000 quilômetros, então um pouco menos da metade do que está pavimentado no Brasil. Então, 59% dessa extensão foi classificada como regular, ruim ou péssimo. Então, a gente tem um problema severo, contínuo, de qualidade de infraestrutura. E quando a gente analisa uma série histórica um pouco mais ampla, a gente não percebe grandes saltos qualitativos sustentáveis. Então, em determinado ano, melhora-se um pouco o pavimento, no outro se melhora a sinalização, mas nada muito mantido ao longo do tempo e que apresente uma linha crescente de elevação da qualidade. E aí a gente começa a ter problema em relação a isso, né? Primeiro ponto
é que as rodovias brasileiras estão saturadas, né? Rodovias muito antigas, com poucos trechos duplicados. Só para vocês terem uma ideia, entre 2009 e 2019, então a gente está falando nesse período aí de uma década atrás, a frota brasileira total cresceu 81%. Então, a gente quase que dobrou aí. Se a gente pegar em 12 anos, a frota brasileira dobrou. Nesse mesmo período, entre 9 e 19, a malha cresceu só 7%. Então, a gente tem uma demanda muito grande por infraestrutura que não cresce e o que está ofertado ainda é de baixa qualidade. E aí começam a surgir as externalidades que têm impacto sobre a atividade do transporte rodoviário de cargas. Eu posso listar alguns deles, por exemplo, a questão dos acidentes rodoviários. No Brasil, ano passado, foram algo em torno de 70 mil acidentes, né? Os números são bastante drásticos, né? Só em rodovias federais foram cerca de 5 mil mortos. E esses acidentes, eles custaram para o país algo em torno de 10 bilhões de reais. Então, custos de perda laboral, de perdas materiais, de questões hospitalares, questões previdenciárias, enfim, a pessoa que se envolve no acidente e falece, ela deixa de produzir ao longo do ciclo de vida que ela teria dentro da sua atividade laboral. Por outro lado, nesse mesmo ano passado, o governo investiu em rodovias pouco mais de 6 bilhões de reais. Então, hoje a conta que a gente paga por não fazer um bom investimento já é maior do que aquilo que se investe. Então, a gente está vivendo um ciclo invertido. E no que isso afeta o transportador? Rodovias ruins, elas prejudicam o bom desempenho operacional, e a gente fala de um aumento de consumo de diesel desnecessário, e nós fizemos a conta no ano passado, só por conta do pavimento ruim, isso faz com que as empresas gastem algo em torno de 931 milhões de litros de diesel. Isso custa para essas transportadoras 3 bilhões e meio de reais. Então, 3 bilhões e meio de reais significa que as transportadoras poderiam comprar aí mais de 5 mil caminhões médios. Então, é um custo que as empresas estão tendo que arcar e que poderia ser investido na modernização de frota, no aumento da abrangência geográfica do seu atendimento, enfim. Então, existe um problema sério que tem que ser atacado de uma forma bastante racional e que isso seja encarado como um problema real, não só para os transportadores, porque o impacto disso acaba atingindo, não só com acidentes, mas com aumento de custo que é repassado geralmente para o custo da cadeia logística, e isso acaba sendo pago por toda a sociedade. Então, é uma pauta que tem que voltar a ser discutida como prioridade. Bacana, bem ponderado, Bruno. Presidente Ari. Eu gostaria realmente de complementar. O Bruno falou, deu uma posição mais a nível nacional. Realmente a pesquisa do CNT é extremamente importante, nós estamos acompanhando. A Fedrasesc contratou um estudo da Unisul recentemente para saber qual era o impacto que nós tínhamos aí para atravessarmos a Grande Florianópolis, ainda do sul do estado até Navegantes. E nós chegamos aí a números assustadores, né? A grande parte do trecho, nós conseguimos, nesse estudo, comprovar que nós andamos a 39 km por hora. A diferença entre você andar a 88 km por hora, que seria uma velocidade indicada por uma rodovia dessa, isso que nós estamos falando da única via duplicada do estado de Santa Catarina, né? Porque passa pela Grande Florianópolis, que tem o problema do contorno, né? Que está sendo ameaçado de ser judicializado por conta disso, por conta do reequilíbrio da tarifa, né? Para poder construir os 3 túneis do contorno. Nós poderíamos produzir o dobro se não tivéssemos esses gargalos na BR-101. Então, nesse estudo, nós estamos sugerindo, na última apresentação que nós fizemos na Fiesc, na semana passada, sobre corredores logísticos de Santa Catarina, nós sugerimos um rodoanel que sai de Barra Velha até Porto Belo, exatamente para desviar esse trânsito e que temos gargalos aqui na BR-101. Por outro lado, a pesquisa CNT também, ela nos mostra que nos últimos 15 anos, o estado de Santa Catarina pavimentou 377 quilômetros, a média de 25 quilômetros ano. Só para vocês entenderem o quanto nós realmente sofremos
com a falta de infraestrutura no estado de Santa Catarina. Nós temos uma 470 que está aí, um projeto de duplicação de Indaial até Navegantes, que está extremamente atrasada, e nós ainda estamos sugerindo que seja duplicada de Indaial a Rio do Sul, por exemplo, ou a construção de uma nova rodovia de Rio do Sul a Brusque, né? E toda a exportação do agronegócio, que nós somos um estado de 5 portos privilegiados, temos 5 portos, vem do oeste e vem pela 470. E nós temos aí um estudo também que diz que a cada hora perdida por um caminhão nosso, cavalo e carreta, nós temos um custo fixo de R$100 a hora. Então, vocês imaginem uma viagem do oeste até o litoral pela 470, 3 horas a mais em média nessa viagem, quanto nós temos de custo, né? Então, às vezes, a gente fica discutindo aí 90 centavos de uma tarifa de pedágio e pagando R$100 a hora de custo fixo num congestionamento. Isso também não é um prejuízo só do transporte, a sociedade paga, né? Porque nós temos que, logicamente, repassar esse custo. Eu sempre digo, isso é um pedágio invisível, né? Esse custo que nós temos, um pedágio não oficial. Mas sofre todo mundo, porque cada um de nós tem um custo hora, né? O advogado tem, o juiz de direito tem, todos passam pela BR-101 e ficam, às vezes, 3, 4, 5 horas no congestionamento. Quanto o estado de Santa Catarina vai perder de agora em diante, no verão, que os turistas do Paraná não vão mais descer, porque levam 5, 6, 7 horas de Curitiba a Balneário Camboriú, que podiam levar 3 horas. Então, são questões realmente que preocupam muito. Nós defendemos aí que deveríamos ter aí uma política de retorno de recursos proporcional à arrecadação de cada estado, uma política nacional, né? Porque o estado de Santa Catarina realmente ela contribui muito à arrecadação, mas ela tem muito pouco retorno de investimento e nós sofremos muito com isso. A Fiesc fez um estudo que o custo logístico em Santa Catarina é 14 centavos o dólar, né? E o Brasil é 12. Então, Santa Catarina tem um custo maior exatamente porque o agronegócio vem para uma BR-470 de pista simples, mal conservada, o pequeno trecho que está licitado não anda por falta de recursos, mas no evento da Fiesc na semana passada que eu participei, o secretário de Infraestrutura nos trouxe grandes notícias. Eles estão duplicando já a parte da 280, o estado de Santa Catarina, estão duplicando aqui o acesso ao Distrito Industrial de Joinville, e eles preveem para os próximos 2 anos, quando o Bruno falou de 6 bilhões de reais no Brasil investidos no ano passado, né? E estão prevendo nos próximos 2 anos, Santa Catarina, com recursos próprios, investimos 4 bilhões de reais em infraestrutura, 2021 e 2022. Então, essas foram grandes notícias que nós recebemos semana passada. Apesar da pandemia, o estado de Santa Catarina vem crescendo a arrecadação em torno de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. E ontem, inclusive, eu e o Paulo estivemos com o prefeito de Joinville e ele nos confirmou que parte dessa arrecadação vai para o município e o município está com caixa confortável exatamente por conta dessa arrecadação que está crescendo. O estado de Santa Catarina realmente ele retomou as atividades muito rapidamente e vai muito bem, mas a infraestrutura realmente nos castiga e demais. Presidente Ari, quem mais gostaria de falar sobre o tema? Mais alguém? Se não, pessoal, nosso tempo está começando a se esgotar também. Eu gostaria de aí que cada um fizesse suas considerações finais aí, né? Começamos por onde? Vamos lá? Pode ser o Adilson? Então, agradecer aí a oportunidade de estar com vocês nessa conversa, agradecer de novo ao Logistic pelo convite. O Brasil precisa do transporte rodoviário, o mundo precisa do transporte rodoviário, e eu acho que só somando esforços, o setor público, a indústria, o setor regulador, nós vamos poder apontar soluções que possam fazer
a nossa vida um pouco melhor, seja como fabricantes de caminhão, seja para os motoristas, seja para os transportadores, seja para o usuário final, porque o grande objetivo da gente, cada vez mais, né, e isso tem que estar sempre na nossa cabeça, é levar a carga do A para o B. Nós somos o meio aí dentro dessa história, seja com o caminhão, seja com a empresa de transporte, cada vez mais nós estamos nos transformando em prestadores de serviço para quem precisa levar a carga do A para o B. O setor está passando e vai passar por uma transformação muito grande, essa transformação de um negócio baseado no ativo, que era o caminhão, para um conceito baseado no serviço, né? E nós temos todos que estar preparados para isso. E temos também estar cada vez mais disponíveis e provendo soluções para serem discutidas e que possam ser de forma correta encaminhadas para melhorar um pouquinho a nossa vida, que não está fácil. Então, muito obrigado para os meus colegas aí, aprendi bastante nesse painel, foi um prazer dividir esse tempo com vocês. Muito obrigado, Edagnor. Legal. Bruno, por gentileza. Bem, em nome da CNT, em nome do nosso presidente, Dr. Vander Costa, eu agradeço ao convite feito pela Logistic. É sempre muito bom ter espaços como esse que a gente possa dialogar, discutir propostas e apresentar soluções, porque o transporte ele é insubstituível. O transporte rodoviário ele é o que movimenta a maior parte dos produtos, também dos passageiros no nosso país. E eu penso que a gente está no limiar de uma virada, né? A gente está com novos modelos de negócio, a gente está com disrupção nas formas de oferta do serviço de transporte, os veículos estão migrando para uma automação inédita na história, e a gente precisa fazer ações inteligentes, conjugadas, conversar com o poder público, encontrar saídas mais viáveis, porque a gente precisa resolver os problemas do passado, para que, de fato, esses problemas fiquem lá na nossa história. E aí eu falo da questão da infraestrutura, a gente precisa melhorar o nível de investimentos, a gente precisa facilitar a vida dos empresários, porque o que a gente percebe é que a atividade de transportador é uma atividade heróica, né? A gente vivencia aí esses problemas, é preciso resolver um leão a cada dia. Então, o transportador ele é um facilitador do desenvolvimento nacional, ele produz e promove o desenvolvimento das outras atividades, né? A gente que transporta e leva insumos, matéria-prima, produtos acabados, transporte rodoviário de cargas, alimenta todas as demais modalidades. Então, é preciso enxergá-lo como fundamental e é preciso também fazer com que as nossas pautas sejam pautas prioritárias de discussão e que os problemas que são graves, diversos, possam ser gradualmente solucionados, porque o futuro, em termos de oportunidade, é muito bom, mas a gente vai precisar fazer um trabalho árduo de solução dessas questões que acabam nos atormentando por anos, para que o transporte seja cada vez mais eficiente, rápido, moderno, confiável, barato e tecnológico. Então, agradeço aí a participação, parabenizo aí os demais colegas aí de painel pelos conhecimentos que foram repassados, é sempre uma ótima oportunidade de aprender com todos vocês. Então, muito obrigado. Bacana. André, suas considerações. Apenas agradecer também assim, a oportunidade de participar do painel, agradecer a Logistic pelo convite, a oportunidade de aprender com todos vocês, a experiência de cada um, e eu, em nome do diretor-geral da agência, Marcelo Vinal Prado, e da superintendente do setor, Rosemeire Freitas, agradecer o convite, né? O transportador, escutando vocês falando na questão da falta de incentivo ou a falta de vontade de novos transportadores entrarem no mercado, né? Eu, do meu lado lá da regulação, percebo muito uma questão da falta de educação financeira dos transportadores, né? Então, talvez assim, isso na população em geral, né? Então, talvez melhorando essa parte de educação financeira auxilie bastante, e também a questão que já é muito batida, mas assim, a gente tem que repisar sempre no investimento
na diversificação, na melhor da matriz de transportes, né? 60% do ser via transporte rodoviário de cargas realmente não dá, né? Teria que, na nossa opinião, teria que ser maior diversificada essa matriz de transportes, e isso seria em benefício dos próprios transportadores, né? Que eles poderiam passar mais tempo em suas casas, em suas famílias, enfim, né? Agradeço novamente a oportunidade, coloco a agência lá na Gerência de Regulação de Transporte à disposição dos senhores. Muito obrigado pela participação. Obrigado, André. Paulo. Bem, pessoal, a gente, escutando todos os assuntos tão diversos, a gente vê como as respostas estão todas conectadas, né? É muito claro que a gente está perdendo a mão de obra de motoristas porque a gente não tem uma série de interesses. Olha, o salário é alto do motorista. Mesmo o Bruno comentou, nós temos uma média importante. Por que eles não vão? Porque eles não têm interesse de ir. Por que eles vão atravessar 180 quilômetros de Joinville a Florianópolis, demorar 4 horas, não tem lugar, não tem ponto de parada, não vai ter interesse de desenvolver a profissão, né? Por que as empresas quebram? Porque não conseguem repassar esses custos extremos, né? Todas as respostas estão conectadas, a gente olha isso aí. Mas só tem que começar a botar um tijolo em cima do outro e tapar esses buracos que fazem essa base, que vão fazer o desenvolvimento do país como um todo. E a cadeia logística toda onerada, chegando aonde no bolso, né, do cidadão, né, e da população, e afetando o nível de vida de cada um. Então, é super importante que esse debate seja levantado, porque ele abre esse sentimento e essas lacunas, a gente começa a achar onde encaixar. Eu agradeço a todos, Bruno, Ari, Adilson, André, Dagnor aí pela brilhante condução do debate, e aos organizadores por manter aí essa chama viva do debate aberto e colocar o nosso sindicato, o Cetracajo, aí à disposição de todos. Um grande abraço, um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Presidente Ari, por favor. Primeiro, quero parabenizar a Leonardo e a Karine da Logistic, né, por terem mantido realmente o evento mesmo de forma digital, e acredito que tiveram muita criatividade, né, na construção dos painéis. Esse nosso painel realmente contribuiu muito com a participação de cada um de vocês. Parabenizar o nosso mediador Dagnor, se destacou muito, e acho que foi brilhante, né? E já está aprovado como mediador no nosso transporte de cargas. Parabéns, né? A participação de cada um de vocês realmente muito importante. Acredito que o Bruno, o fato de estar à frente dessa pesquisa das rodovias do Brasil contribuiu bastante. Enfim, o Adilson também, em relação representando aqui os fabricantes, né? O André da NTT, da agência reguladora, Paulo, meu amigo, parceiro aqui do Cetracajo, e dizer a vocês da importância do transporte rodoviário de cargas, né? Quem duvida disso, é bom lembrar o que houve na greve dos caminhoneiros, né? Aquele vídeo que circulou, Dagnor, que você se referiu lá no início, era da FETCESP, da Federação do Estado de São Paulo, e ele rodou um pouco antes da greve dos caminhoneiros, e, na verdade, o Ministério Público achou que aquele vídeo tivesse contribuído aí pela greve dos caminhoneiros, enfim, né? Foram muito questionados em relação a isso, mas o vídeo mostrava realmente o caos, o colapso da economia a partir do desabastecimento, desde o primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. E quando a gente chega lá para o quarto, quinto dia, nós
lembramos que nesta pandemia nós fomos uma atividade essencial, que estivemos à frente desde o início e nós garantimos heroicamente, através dos nossos profissionais, das empresas, dos nossos autônomos, a garantia do abastecimento de toda a população brasileira. Então, a importância do transporte, que falo em transporte de cargas, que é responsável por 60 e poucos % daquilo que é produzido. Na verdade, eu sempre digo que 100% passa pelo caminhão, porque nós ainda não temos em nenhuma região do país navios, aviões, trens entrando em indústria, entrando lá onde o alimento é produzido, né? Então, acredito que uma reflexão sobre a importância do TRC é lembrar da greve dos caminhoneiros e da importância que nós tivemos neste momento de pandemia. Eu participei de todas as reuniões do Grupo Econômico aqui do Estado de Santa Catarina, da retomada das atividades. Abre, fecha, mantém, foi aquela briga constante. Eu dizia sempre, pega o exemplo do transporte rodoviário de cargas, que os nossos motoristas atravessam esse país continental, de norte a sul, de leste a oeste, e não temos grandes problemas de contaminações. As contaminações do vírus vêm da convivência social e não de quem produz. E nós, graças a Deus, conseguimos demonstrar realmente a força do nosso segmento, mantendo as pessoas que estavam em casa, as pessoas que precisavam do medicamento, do alimento, do combustível, não se deu conta da importância que o nosso segmento, o nosso setor tem. Ele só se dá conta quando ele lembra da greve dos caminhoneiros. Era isso, então. Obrigado a todos pela participação, parabéns aí pela participação de cada um de vocês. Legal, pessoal. Muito grato pela oportunidade. Quero agradecer ao time da Logistic por ter nos oportunizado esse painel. Um agradecimento especial aos painelistas, né, que realmente contribuíram para que... E o que a gente percebe nessas contribuições é quantas coisas, quantas oportunidades, quantos desafios nós temos. Eu acho que essa questão da relevância da atividade do transporte rodoviário de cargas é que o caminhão, de um modo geral, ele incomoda, ele perturba, ele é relativamente hostilizado no seu dia a dia dentro dos ambientes onde que ele frequenta. Mas, verdadeiramente, sem caminhão e sem motorista, esse Brasil para. Então, mais uma vez, pessoal, muitos desafios. Eu acho que a gente tem várias provocações que saem desse painel, que a gente pode ter como tema, como desafio de trabalho, né, Bruno? E Ari e Paulo, que são sistêmicos, né? E a gente tem aí, com certeza, muito trabalho pela frente. Então, mais uma vez, um agradecimento muito especial de todos vocês, Adilson, Bruno, André, Paulo, né, e Ari. Parabéns aí pela exposição, agradecimento pela contribuição. Obrigado, forte abraço a todos. Sucesso. Dagnor, vamos fazer. Deixa eu voltar aqui, participar desse papo também aqui nesse finalzinho do nosso painel e pedir por gentileza para que os nossos convidados aguardem só um minuto. Quase que eu não volto, né? Opa. Foi tão elogiado, já ia deixar o encerramento com o seu Dagnor aqui mesmo, né? Tava super bem, presidente, estava tranquilo, tomou conta aqui do palco, da mediação. Acho que poderia ter deixado, né? Aproveitar o presidente Ari, presidente da FETRANSESC, e o vice-presidente da Federação da mesma forma, da FETRANSESC, os demais convidados, porque no mês passado a FETRANSESC completou então 33 anos de atividades, faz pouco tempo, né? E nós temos um vídeo para a gente lembrar essa data tão importante, um vídeo rapidinho falando um pouquinho sobre os trabalhos da FETRANSESC. Vamos acompanhar. É o transporte que leva ao progresso, que leva ao sustento, que abastece o supermercado, a farmácia, o posto de combustível. É o transporte que liga a indústria ao comércio, o campo à mesa do catarinense, do brasileiro. E esta engrenagem só funciona porque dentro de cada transportadora tem peças fundamentais que fazem o transporte acontecer. O transporte que move Santa Catarina. O transporte que move o Brasil. Sistema FETRANSESC. Há 33 anos, trabalhando pelo transporte rodoviário de cargas de Santa Catarina.